17 de fevereiro. Estamos concluindo a lição dessa semana em que fala da condição dos ricos em relação aos pobres. Então, em Mateus 25, 31 e 32, Jesus fala o seguinte em Mateus: quando vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua segunda vinda, na sua majestade e com todos os anjos dos céus com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante de sua presença. E ele separará um dos outros. Com essas palavras, Cristo descreveu aos discípulos, no Monte das Oliveiras, as cenas do grande dia do juízo. Nesse dia, haverá apenas dois grupos. O destino de cada uma das pessoas será então determinada pelo que houverem feito nessa vida aqui. Ou negligenciado fazer por Jesus. Mas o que fazer por Jesus? Ele disse: o que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, quem são eles? Os pequeninos. As pessoas pobres e necessitadas. Pessoas que tenham necessidade de alguma coisa e que eu vou tentar fazer meu máximo para ajudar. Pode até nem resolver a situação, mas a gente vai tentar fazer o máximo que der. E isso é o que Deus quer que nós façamos. O máximo que der para ajudar. Porque isso nós estaremos fazendo para Ele. Ao abrir as portas para o necessitado, muitas vezes nós nos deparamos com seres invisíveis, anjos, que estão ali com aparência de seres humanos, mas são anjos de Deus, que vêm até a nós para maltrapilhos e tal, para pedir ajuda e oferecer a oportunidade da gente exercer o cristianismo, o nosso amor a Deus. Porque se nós não amamos os nossos semelhantes que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Deus quer nos salvar. Quer que nós estejamos na segunda vinda de Jesus, com todas as nações reunidas diante dele. Ele quer que nós estejamos do lado direito deles. Faz de tudo para isso. Fez de tudo, faz de tudo, fará de tudo. Nós só vamos nos perder se nós realmente recusarmos insistentemente os mandamentos de Deus, ou seja, o caminho de Deus. E esses seres celestiais trazem uma sagrada atmosfera e alegria e paz. Você já ouviu falar ou já aconteceu com você? Isso é algo que unânime. Todos que ajudam as outras pessoas sentem uma paz, sentem uma alegria, uma atmosfera diferente, se sente bem, se sente útil e logo quer fazer de novo, quer ajudar. Por exemplo, se você doa sangue,
você fica feliz, vai ter um sacrifício que vai doer um pouco. E não vai fazer mal nada para você. Mas vai salvar 3 ou 4 pessoas. Vai ajudar 3 ou 4 pessoas. Ao saber disso, você sente uma atmosfera celestial ao seu redor. O que é isso? O que é esse prazer, essa satisfação em ajudar? Isso é a atmosfera celestial que Deus manda para todos aqueles que ajudam seu semelhante. Qualquer coisa, desde a mais simples, você vai se sentir bem. E quando essa atmosfera do céu, essa alegria, essa satisfação é sentida pelas pessoas que dão, isso também retorna aos céus. Lá nos céus, Deus coloca isso no nosso livro memorial, de que nós ajudamos outras pessoas. E aquilo não ficará esquecido. Diz que nós podemos até morrer, mas as nossas obras os acompanham. Nos acompanha. Que jeito? Dessa forma, não fique esquecido. Deus lembra e anota nos seus livros memoriais, guardados para o dia do juízo. Não para ele, mas para todos aqueles que não são onipresentes, oniscientes, e que não vão entender talvez as decisões com relação à salvação e perdição. Deuteronômio 15:11 diz que os pobres sempre o tereis entre vós. Foi uma frase repetida por Jesus Cristo e que alguns entendem errado. Alguns dizem, olha, Jesus falou que sempre vai ter pobre entre nós. Então, eu acho que até é um erro a gente ajudar um pobre a se tornar uma pessoa da classe média ou classe rica. Mas tem que continuar pobre. Jesus já falou que sempre vai ter pobre, como nós vamos tirar os pobres daqui? Isso é um engano. Como você pode pensar desse jeito? É a falta de sensibilidade. Pobres sempre teve e sempre vai ter, como uma oportunidade de todos a se ajudarem mutuamente. Não quer dizer que se todo mundo ajudar, que isso não vai acontecer, porque a maioria dos seres humanos não atendem à voz de Deus, então isso não vai acontecer. Em Israel, o plano de Deus aqui na terra era que não houvesse nenhum pobre. Tanto é que no 7º ano perdoava-se a dívida. Quando o sacerdote morria, era libertado todos aqueles assassinos que mataram involuntariamente. Quando se colhia, os alimentos tinham que deixar um pouco para os pobres de lá se beneficiar. Então, são mandamentos que Deus deu para aliviar os pobres. E muitos pobres podem se tornar ricos, como muitos ricos podem se tornar pobres também. Não é? Então, é um erro pensar que, porque Jesus falou que sempre tereis pobres, que a gente não deve ajudar os pobres. Né? Alguns dizem, já sempre foi assim, sempre teve pobres. Você acha que é assim mesmo? Eles gostam de ser pobres, gostam de passar fome, se vestir mal.
Eles já se adaptaram a isso, morar numa casinha de papelão, de barro, de tábua, e ficar doente, não tem ninguém para ajudar. Eles se acostumaram já, e se viram. Então, isso é uma atitude totalmente egoísta, típica de quem está longe de Deus. Em 1 Timóteo 6, 17 e 19, Paulo fala a Timóteo e dá o conselho: exorta os ricos deste mundo para que não sejam orgulhosos. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas a sua esperança é em Deus. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si tesouros nos céus, a fim de tomarem posse no futuro da verdadeira vida, porque os tesouros que se depositarem nos céus não serão roubados e nem acontecerá de ter ferrugens ou alguém pegar. O perigo é confiar nas riquezas em lugar do Deus vivo. Este é o problema. Porque Deus quer que tenhamos muito cuidado, que nada nesse mundo tome o lugar de Deus em nosso coração. O lugar de Deus é sentado no trono, no centro da nossa vida, e não às margens. Que Deus nos abençoe e a semana possamos ter aprendido alguma coisa e, pela graça de Deus, colocarmos em prática. Aos poucos, vamos colocando em prática, caminhando rumo à santificação. A santificação são dons que Deus dá, juntamente com o ser humano, e aí as duas partes se movem para crescer melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje, espiritualmente. Que Deus nos abençoe.